Glória a Deus. Eu quero fazer esse pequeno vídeo e eu quero falar um pouquinho desse livro aqui. É bem rápido. Irmãos, eu quero indicar esse livro aqui. Neil Anderson. Não sei se é isso, né? Mas tá aqui, ó. O nome aí. E Quebrando Correntes. Eu tenho estudado esse livro aqui e tem testificado muito na minha vida. Tem me aberto, me fazendo entender muitas situações que eu já passei e eu passo, né, no mundo espiritual. Como muitos hoje não entendem. E eu indico esse livro aqui para os pastores, né, para pessoas que têm desejo de conhecer o mundo espiritual de verdade mesmo. Eu indico. Aqui fala relatos verídicos. E é verídico porque eu testifico em todos aqui. Eu vivi muitos relatos que tem aqui, eu vivi isso aqui, de experiência. Por isso que eu indico. Tanto esse como a autoridade do crente também. Esse aqui, ó. Eu testifico também desse livro aqui. Que sem autoridade, você passa vergonha. Se você não aprender a ter autoridade em Jesus Cristo, no mundo espiritual, você é envergonhado. Você é uma pessoa descartável. Você não tem autoridade nenhuma. Você pode até pregar, você pode fazer o que for. Você não tem autoridade para que Deus use a tua vida para libertar pessoas no mundo espiritual. E você não tem poder, autoridade para lutar contra as trevas. Você vai ser vencido e derrotado todo o tempo. Porque você precisa aprender a ter autoridade. E a autoridade, ela vem do quê? Da prática, da obediência a Deus. Quando eu e você aprende a obedecer a palavra de Deus verdadeira, você vai ter autoridade. Dou um exemplo assim, um pai que fica falando palavrão, mentira, falando tudo coisa de errado, e o filho, ele fica observando o pai. No dia que o filho começa a falar palavrão também, porque o pai é o espelho dos filhos, o pai e a mãe. Aí um dia o filho vai começar a falar palavrão, o pai vai falar, o filho, você tá falando palavrão, isso é feio. O filho vai olhar pro pai e falar, ó pai, eu aprendi com o senhor. O senhor é o meu professor. É a senhora, mãe. Filho, para com esse nervosismo, com essa arrogância, com essas coisas. Pai, mãe, eu aprendo com o senhor, com minha mãe. Brigas, foi com o senhor. O senhor só anda brigando com minha mãe. Então você se torna uma pessoa sem autoridade de falar, mesmo na vida dos seus filhos. Aí vem muitos com aquela desculpinha. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso é conversa fiada. Os teus filhos vão ver nos pais. As pessoas vão ver em você que é servo de Deus e que é serva de Deus. Aí você vai, porque muitos crentes hoje chegam nas pessoas para aconselhar, perdoa, não seja uma pessoa ignorante, seja uma pessoa mansa. Aí a pessoa fica olhando assim para a cara daquele crente, daquela crente e fala assim, meu Deus, que hipocrisia, né? Hipocrisia, a pessoa tá na igreja, é isso, só vive gritando, irada, discutindo com o marido, é isso e aquilo outro, e vem querer me dar sermão, quer vir me ensinar, me dar conselho. E por que ela não dá conselho para ela mesma? É isso que acontece com muitos. A pessoa vai dar uma orientação, a pessoa vai falar assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Você faz? Não, mas não. A autoridade vem da obediência. Por isso que essa desculpa que Deus usa pecador não cola. Deus não usa pecador. Deus só usa pecador, a Bíblia ensina. Sabe para quê? Para envergonhar crente. Para aprisionar o povo dele, como usou o próprio povo inimigo. Os babilônicos, os sírios, os egípcios. E assim sucessivamente. Deus sempre usou os inimigos de Israel para levar para o cativeiro. Por quê? Qual o motivo? Desobediência. Toda desobediência de Israel e do povo de Deus, Deus usa os próprios inimigos para envergonhar o povo dele. Aprisiona, leva cativo, prisioneiro, ficam envergonhados, sendo zombados. Por quê? Porque vive no pecado, não tem autoridade. Mas quando eu e você pratica a palavra de Deus, verdadeiramente você tem autoridade no mundo espiritual. E aqui esse livro aqui, ele fala sobre o quê? Os cristãos, aqui não é ímpio.
que estão aprisionados nas trevas. Aqui fala dos cristãos, dos crentes que estão dentro das igrejas, dentro da religião cristã, que estão nas trevas. Pessoas que têm relatos de pessoas que estavam dentro da igreja muitos anos, mas eram aprisionados pelas trevas, através de traumas, de falta de perdão, de ofensas, de tantas coisas. Porque pessoas que não perdoavam, pessoas que não buscavam o conhecimento verdadeiro. E aqui o autor ele vai descrever aqui o que? Relatos reais, verídicos, que é verdade, vai falar grandemente com muitos. Por isso que eu indico para os pastores, os que aconselham casais, famílias, que ter conhecimento desse livro. Você que não tem ainda, eu indico esse livro para você aprender a lidar com diversas situações no mundo espiritual, pessoas que estão aprisionadas por traumas, por sentimentos lá dentro, são atormentadas por vozes demoníacas, que fica enganando, que fica manipulando a mente, dizendo que você não presta, que você não é ninguém, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, desanimando. E muitas vezes a pessoa não sabe, pensa que é ela mesma, que é coisa da cabeça. Não é, são demônios que são reais, que eles estão aí, reais, destruindo a vida dos cristãos. E se os homens de Deus, que precisa ter um conhecimento da palavra e saber com que está lidando, qual o inimigo que ele está lidando para libertar o povo, acaba vivendo uma vida, o povo vai ficar dentro da igreja aprisionado. Muitos estão aprisionados. Por isso que é a verdade, é a palavra verdadeira, é a autoridade que liberta o povo. Eu quero deixar essa dica para vocês aí. Testifica na palavra. Você não pode ler só por ele mesmo. Você tem que ler junto com a palavra. E você vai ver que muitos vai dizer, realmente eu estou vivendo isso. E qual é a forma correta de você ser liberto? É confessando verdadeiramente, se arrependendo, reconhecendo que precisa de ajuda de Deus, de Cristo. E aí você vai pedir a ele, o pastor vai te ajudar, a pessoa que vai estar à frente ali, ele vai se dedicar, vai dar a vida dele para que você saiba que Deus te escolheu para você ser um filho e uma filha de Deus, livre em Cristo Jesus. Então, eu aconselho o conhecimento da palavra, você buscar o conhecimento do Espírito Santo. E eu indico, né? Depois que eu tenho estudado sobre batalhas espirituais, sobre o conhecimento no mundo espiritual, como um cristão verdadeiro, como Cristo ensina na sua própria palavra, como Paulo foi um grande ganhador e guerreiro que guerreou contra as trevas, a gente vê que Satanás ele é real, ele está destruindo. Quantas pessoas não estão se matando, estão se destruindo nas drogas? A gente está vendo aí famílias inteiras se destruindo, ofendidas um com o outro o tempo todo. E a gente está achando que isso não é real. É real. Tudo isso aqui está falando sobre isso. Ó. Satanás não está para brincadeira. Ó. São batalhas espirituais, maldições que precisam ser quebradas. A pessoa precisa aprender a como sair do pecado. Tem muitas pessoas que querem até sair do pecado, mas não sabem como ter autoridade. Tem muitos crentes que não sabem ter autoridade, tem medo, acaba se acovardando, desistindo de Deus, porque fica com medo do inimigo, não sabe da autoridade que Jesus deu para ele, para ela, para exercer com poder e autoridade, para que o inimigo, por isso que Tiago fala, se achegai até Deus, e Deus se achegará até vós, resista ao diabo e ele fugirá de vós, seja, enfrente o diabo, use a espada, a armadura para se defender e a espada para atacar. A espada é essa aqui, ó. O que Jesus ensina para nós lá em Mateus 4. Está escrito. Satanás vai falar, ei, conta uma mentirinha para trás de mim, Satanás. Tu é o pai da mentira, tu quer que eu minta, né? Ei, comete um adultériozinho, é legal. Ei, a palavra de Deus diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu, Satanás. Tu quer que eu quebre a lei de Deus. Então, tudo que ele vai lançar eu e você na nossa mente para pecar, você vai repreender ele pela palavra, porque tudo está escrito. Tudo que ele mandar você fazer, comete um roubo, comete uma mentira, comete isso, enche a cara, usa droga. Ei, não sabeis-vos que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Se vós destruir o vosso corpo, o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá vós. Então, ou seja,
tudo que destrói o teu corpo, sai fora. Não dá ouvido para Satanás, não. Sai de perto dele, manda ele embora em nome de Jesus, com autoridade e obediência. Você vai ver se ele não vai. É isso, é a vida do cristão. Tem que lutar com as armas corretas, as armas espirituais. E quais as nossas armas espirituais? É conhecimento da palavra, conhecimento do poder de Deus. Por isso Jesus fala lá em Mateus 22, 29. Vocês erram por falta de conhecimento e não conhecem o poder de Deus. E o poder de Deus está na palavra. Tudo que Deus diz acontece. Se Deus diz, obedece, filho, eu te dou autoridade. Ei, é só nós tomar posse, obedece e exerce a autoridade. Nós vamos ser os maiores soldados valentes dessa terra e de todo o universo. Que Satanás vai correr de perto, os demônios vai querer estar longe de nós. É isso porque nós estamos exercendo a justiça e o poder e a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, porque Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, toma posse da palavra, busque conhecimento, compre aí Bíblias de estudo, eu indico, NTLH de estudo, para você aprender de uma forma mais... A NVI, palavra-chave, apologéticas, tem várias versões aí. Compre livros espirituais que testificam, indicação de homens de Deus. Busque, que você vai aprender, crescer na graça e no conhecimento. Todo o conhecimento de Deus, de Cristo, não é em vão, mas pelo Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, não vá. É tempo perdido. Que Deus abençoe em nome de Jesus.